Pequim tem um novo arsenal de armas mortais e elas estão apontadas para os Estados Unidos da América antes, décadas atrás do Ocidente. A China se transformou em uma superpotência em ascensão com uma missão: derrubar a dominância global dos Estados Unidos. Por isso, desenvolve armas para neutralizar sistemas dos Estados Unidos da América, de mísseis avançados. A guerra por inteligência artificial Pequim desafia os Estados Unidos da América. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como as armas chinesas foram feitas para destruir os Estados Unidos. Em julho de 2021, as agências de inteligência dos Estados Unidos da América detectaram algo que fez seu sangue gelar. A China testou uma arma que parecia de ficção científica. Era um míssil que entrou em órbita terrestre, deu a volta ao mundo e depois mergulhou em direção ao seu alvo em velocidades hipersônicas. Esse não é um míssil balístico comum. O sistema de bombardeio orbital fracionário, é uma ameaça totalmente nova. Mísseis balísticos tradicionais operam de forma simples. Os motores de foguete os levam a uma trajetória suborbital, mas o voo é curto, só o bastante para dar ao míssil velocidade e direção. Em seguida, a gravidade desacelera e traz o míssil de volta à Terra. É por isso que a maioria dos mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, acaba seguindo um arco previsível, como se estivesse jogando uma bola através de um campo. Além disso, as fases de voo propulsionado e aproximação ocorrem abaixo da altitude dos satélites militares geoestacionários dos Estados Unidos da América. As forças americanas podem, em teoria, detectar e rastrear os mísseis durante todo o voo. Mas o novo míssil da China muda isso. Em vez de queimar combustível apenas no lançamento, esse míssil carrega combustível extra junto com um veículo planador hipersônico que transporta a ogiva. Diferente de um míssil balístico intercontinental tradicional, o veículo planador voa motorizado o tempo todo, cruzando em alta velocidade e altitude mais baixa que mísseis balísticos comuns. Pode parecer que a altitude baixa facilita a detecção do míssil por radares e satélites dos Estados Unidos da América, o que é verdade. Mas o voo motorizado constante é o que torna esse novo míssil tão perigoso. Ele pode alterar ângulo, rota ou direção a qualquer momento. Por isso conseguiu dar a volta na Terra antes de cair em um local de testes chinês. Com esses mísseis, não é preciso pré-carregar as coordenadas. Basta lançar e torcer. É possível lançá-lo em órbita suborbital, mantê-lo por 1 ou 2 horas e depois direcioná-lo rapidamente ao alvo, tudo a velocidades supersônicas. O míssil de teste chinês voou por cerca de 100 minutos, bem mais que o tempo de um míssil balístico intercontinental, que normalmente leva de 20 a 40 minutos para atingir o alvo. A China protege rigorosamente seus segredos militares, por isso não se sabe se conseguiria lançar um míssil capaz de dar várias voltas na Terra antes de atacar. Esse grau de imprevisibilidade ameaça seriamente as defesas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América criaram sistemas de alerta precoce na Guerra Fria para detectar mísseis soviéticos vindos do Ártico. Radares no Alasca e Groenlândia monitoram o norte, enquanto satélites detectam calor de lançamentos de foguetes russos. Estações de alerta precoce por radar se estendem pelo norte da Europa e da América do Norte, oferecendo cobertura sobre grande parte do hemisfério norte. Mas o míssil orbital chinês pode dar a volta e se aproximar dos Estados Unidos da América pelo sul. Além disso, o veículo planador hipersônico pode manobrar de forma imprevisível ao reentrar na atmosfera. Defesas antimísseis como o sistema Patriot funcionam calculando onde um míssil inimigo estará e colocando um interceptador em seu caminho. Mas se o alvo desvia e manobra 5 vezes a velocidade do som, esses cálculos são inúteis. Autoridades do Pentágono chamaram isso de momento Sputnik da China, referência ao satélite soviético que surpreendeu os Estados Unidos da América em 1957. O general Mark Milley, então presidente do Estado-Maior Conjunto, afirmou que o teste quase teve essa importância. De acordo com a Agência de Inteligência de Defesa, a China pode ter até 60 desses mísseis orbitais prontos para serem lançados até 2035. Cada um representa uma arma capaz de atingir qualquer alvo na América ou em qualquer outro lugar do mundo com quase nenhum aviso prévio. Mas há algo ainda mais assustador: a Rússia adquirindo essa mesma tecnologia, talvez com a ajuda da China.
Não é segredo que a Rússia é o aliado mais próximo da China. A guerra na Ucrânia consolidou uma nova ordem mundial, a OTAN de um lado, China e Rússia do outro. Mas enquanto a China costuma pensar no longo prazo, a Rússia é bem diferente. Antes líder em tecnologia, ela ficou atrás dos Estados Unidos da América e agora, mais agressiva com o Ocidente, aumenta o risco de usar armas avançadas não nucleares para intimidar a Europa. Segundo a Agência de Inteligência de Defesa, a Rússia pode ter cerca de 12 mísseis, sistema de bombardeio orbital fracionário até 2035, e diferente da China, pode usá-los abertamente como ameaça nuclear ao Ocidente. Mas se os mísseis orbitais da China não fossem suficientes, seu arsenal de mísseis convencionais também recebeu uma atualização. E esses mísseis provavelmente serão direcionados a uma coisa: porta-aviões dos Estados Unidos da América. Por mais de 80 anos, porta-aviões americanos simbolizaram o poder dos Estados Unidos da América e a projeção de força global. Em sua forma mais recente, a classe Gerald R. Ford, essas cidades movidas à energia nuclear no mar, podem lançar até 75 aeronaves e transportar mais de 5.000 marinheiros. Eles dão aos Estados Unidos da América a capacidade de responder quase em qualquer lugar, quase instantaneamente. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, os porta-aviões quebraram a supremacia naval japonesa e, durante a Guerra Fria, lembraram aos soviéticos que os Estados Unidos podiam atacá-los quando quisessem. O DF-21D, conhecido como matador de porta-aviões, foi o primeiro míssil balístico antinávio criado para caçar porta-aviões. Com alcance de 1.500 milhas, atinge navios em movimento no mar com precisão cirúrgica. A ogiva do míssil é manobrável e pode alterar seu curso durante a descida para acertar um porta-aviões, mesmo se o navio tentar desviar ou usar contramedidas. Mas a China não ficou só nisso. O DF-26B aumentou essa capacidade, com alcance de 2.500 milhas, ameaçando porta-aviões e bases dos Estados Unidos da América no Mar do Leste e no Mar do Sul da China. Analistas militares o apelidaram de Guam Express por atingir a principal base americana no Pacífico em minutos. Essas não são armas teóricas. Em agosto de 2020, a China testou ambos os mísseis no Mar do Sul da China, enviando um recado claro às forças navais dos Estados Unidos da América na região. Os lançamentos ocorreram um dia após Pequim acusar os Estados Unidos da América de enviar um avião espião às águas de treinamento chinesas. Foi um lembrete claro do que pode acontecer com embarcações americanas que se aproximam demais. A versatilidade torna esses mísseis perigosos. O DF-26B pode levar ogivas convencionais ou nucleares. Os comandantes americanos podem desconhecer a ameaça até o impacto. A ambiguidade é intencional, obrigando os Estados Unidos da América a ver cada DF-26B como nuclear e elevando o risco de conflito. Depois surgiu o míssil IKJ-21, também chamado KD-21, bem diferente dos anteriores. Ele teria a mesma linhagem do DF-21, mas com uma diferença fundamental. O DF-21 é terrestre, enquanto o IKJ-21 é lançado dos destroyers tipo 55 da China. Essa mudança permite que Pequim lance mísseis hipersônicos também de navios móveis, aumentando a pressão sobre porta-aviões ocidentais. Analistas dizem que isso não eleva muito a ameaça aos Estados Unidos da América, já expostos a mísseis chineses caça-porta-aviões, mas para outros países do Indo-Pacífico, a situação muda. Com mísseis hipersônicos lançados de navios, a China poderia colocar lugares como a Austrália ao alcance de ataques com relativa facilidade. Mas isso não é apenas uma demonstração de força. A China tem planejado como usar esses mísseis contra os Estados Unidos da América, criando cenários para um conflito maior. Imagens de satélite do campo de testes no deserto de Taklamakan, na China, mostraram réplicas em tamanho real de porta-aviões e destroyers americanos. Algumas até montadas em trilhos para simular movimento. Tudo isso sugere que a China tem praticado ataques contra navios dos Estados Unidos, mesmo que os exercícios sejam simulações rudimentares. Os mísseis são só parte do quadro. A China transforma a tecnologia avançada em armas e, com sua grande indústria, pode superar todos na expansão. A China avança rápido com inteligência artificial para dar vantagem às suas forças armadas.
Estrategistas chineses creem que vencerá guerras quem tiver melhores informações de campo e investem forte em inteligência artificial para isso. Em maio de 2025, pesquisadores da Universidade Tecnológica de Xi'an revelaram que usaram o modelo de inteligência artificial DeepSeek da China para gerar 10.000 cenários de batalha militar em apenas 48 segundos. Isso levaria estrategistas humanos até 48 horas para planejar. E a pesquisa busca não só acelerar o processo, mas criar vantagens no campo de batalha além da capacidade humana. O avanço da China na inteligência artificial militar é tanto agressivo quanto abrangente. O Exército de Libertação Popular desenvolve enxames de drones com inteligência artificial capazes de voar, escolher alvos e atacar de forma autônoma, sem intervenção humana. No desfile do Dia da Vitória, em setembro de 2025, a China exibiu lobos robóticos, máquinas autônomas de 4 patas para reconhecimento, desminagem e rastreamento de soldados inimigos. Mas talvez o desenvolvimento mais preocupante seja o AJX-002 da China, um drone submarino de 20 metros. Diferente dos submarinos tripulados, esses controlados por inteligência artificial patrulham os oceanos quase indefinidamente, coletando dados em silêncio ou esperando ordens para atacar. Ninguém tem certeza de quais seriam os alvos principais, mas um alvo óbvio são os cabos submarinos, responsáveis por transportar enormes quantidades de dados e, essencialmente, fazer a internet funcionar como conhecemos. China e Rússia já foram acusadas de atacá-los e drones subaquáticos podem fazer o mesmo. Em confronto com o Ocidente, cortar ou atrasar comunicações pode ser decisivo. A China pode usar drones marítimos contra a infraestrutura de transporte e navios americanos perto do Estreito de Malaca. Esse estreito é uma das rotas comerciais mais movimentadas e vital para a economia chinesa. Porém, com Singapura e os Estados Unidos da América controlando a região por bases próximas, isso gera grande tensão. Se Pequim decidisse agir, poderia atacar portos ou desativar navios para bloquear o estreito e cortar cargas essenciais. Cientistas de defesa chineses também estão testando sistemas de inteligência artificial que podem comandar frotas inteiras de drones equipados com ferramentas de guerra eletrônica. Esses sistemas podem bloquear comunicações inimigas, embaralhar radares e coordenar ataques em vários domínios ao mesmo tempo. A principal diferença entre as abordagens chinesa e americana para a inteligência artificial militar é a velocidade. As empresas dos Estados Unidos da América enfrentam burocracia, pressão pública e debates éticos constantes. Já a indústria de defesa estatal da China pode lançar rapidamente novos sistemas de inteligência artificial sem esses obstáculos. Os militares chineses podem colocar um novo sistema de inteligência artificial em campo em meses, não anos. Pequim está focando suas forças armadas no ciberespaço e pretende integrar totalmente a inteligência artificial ao Exército de Libertação Popular até 2030. Os detalhes desse plano são obscuros, mas algo é claro. A China vê a inteligência artificial como o futuro da guerra e está investindo muitos recursos para tornar esse futuro uma realidade. A guerra na Ucrânia evidenciou que drones causam mais dano que armas tradicionais. Eles criaram uma nova realidade em que todo equipamento militar precisa resistir a enxames deles. Mesmo com a inteligência artificial da China planejando guerra e reformulando o exército contra os Estados Unidos da América, a vigilância americana costuma se antecipar, detectando ameaças e criando contramedidas antes. Isso se deve à infraestrutura em camadas que os Estados Unidos da América construíram ao longo de décadas. Enquanto a China vivia instabilidade econômica, satélites e sistema de posicionamento global guiavam armas de precisão aos alvos. Satélites de comunicação coordenam forças globais. Satélites espiões monitoram movimentos inimigos. Satélites de alerta antecipado detectam lançamentos de mísseis inimigos. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América dependem desses recursos espaciais para vantagem em ataques iniciais. E a China tem tentado descobrir como derrubar todos esses satélites. A mais dramática demonstração de força da China ocorreu em 2007, ao destruir um satélite meteorológico próprio com um míssil balístico modificado. A colisão destruiu a nave e deixou mais de 3.000 destroços. Esse foi o maior campo de destroços espaciais já registrado, transmitindo uma mensagem clara. A China iniciou testes de armas anti-satélite,
colocando em risco tudo na órbita baixa da Terra. Em 2024, o general Chant Saltzman alertou que a China já desenvolvia diversos tipos de armas espaciais. Lasers terrestres são uma das ameaças mais imediatas. Feixes de alta potência podem cegar sensores de satélites a milhares de quilômetros e, com energia maior, até danificar os satélites. A inteligência dos Estados Unidos da América acredita que até o fim da década de 2020, a China poderá usar lasers para remover satélites de órbita. A China testou satélites com braços robóticos que podem agarrar e mover outras espaçonaves. Em algumas demonstrações, eles usaram garras mecânicas para se aproximar, agarrar e mover satélites estrangeiros. A China afirma que quer remover detritos, mas essa tecnologia também pode desativar ou destruir satélites inimigos. Na prática, trata-se de um combate espacial entre satélites. A guerra eletrônica é mais uma dimensão do arsenal anti-satélite chinês. Bloqueadores chineses frequentemente atacam sinais de sistema de posicionamento global e links de comunicação. Eles chegaram a atacar sistemas de frequência ultra-alta do Pentágono, usados em comunicações militares seguras. Esses ataques podem desativar satélites sem destruí-los, evitando destroços e cumprindo o objetivo militar. No relatório de 2024, o general Saltzman destacou a ameaça espacial da China e a rapidez com que ela cresceu como algo impressionante. E ele alertou que os Estados Unidos não têm financiamento adequado para combater isso. Embora os Estados Unidos tenham criado a força espacial, ainda existe uma dúvida sobre como ela realmente vai funcionar. Ainda está em fase inicial comparado a outros ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América investiram mais na força espacial do que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço recebe anualmente. Sem muitos projetos concretos até agora, ainda é cedo para saber qual país controlará a órbita da Terra. Mesmo fora do setor militar, a China tem corrido para alcançar os Estados Unidos no espaço. Um de seus principais projetos é a mega constelação de satélites Tianfen, rede de centenas de satélites para competir com a Starlink. Ela oferecerá conectividade global e rastreamento preciso. Relatórios indicam que satélites Tianfen orbitam quase o dobro da altitude dos Starlink, levantando especulações sobre possível uso para interferir ou desativar sistemas rivais. A rede de ataque proposta pode estar ligada ao Qianfan, e segundo o general Saltzman, a China já elabora planos para realizá-la. Talvez o avanço mais surpreendente do fortalecimento militar da China seja o rápido aumento de armas nucleares. De 2020 a 2025, a China dobrou seu arsenal nuclear de 300 para mais de 600 ogivas. O Pentágono estima que esse número vai ultrapassar 1.000 ogivas até 2030. Esse é o crescimento nuclear mais rápido da história moderna e pode violar acordos de não proliferação assinados por Estados Unidos e União Soviética décadas atrás. A expansão nuclear da China envolve também a capacidade bruta. Por décadas, a China adotou dissuasão mínima, mantendo um arsenal pequeno só para garantir retaliação em caso de ataque. Essa acabou. A China agora opera uma tríade nuclear completa: mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, mísseis lançados por submarinos e armas lançadas por aeronaves. O desfile do Dia da Vitória de setembro de 2025 foi a primeira vez que a China exibiu publicamente os 3 componentes de sua tríade nuclear, incluindo o novo míssil balístico aéreo Jinglei-1, transportado por bombardeiros H-6N, o novo míssil balístico intercontinental DF-61 da China mostra o quanto esse reforço avançou. Montado em um lançador móvel, ele pode transportar múltiplas ogivas e alcançar mais de 12.000 quilômetros, o suficiente para colocar todas as principais cidades dos Estados Unidos da América ao alcance. Enquanto isso, o DF-5C pode transportar uma ogiva de múltiplos megatons, poderosa o suficiente para destruir uma área metropolitana inteira. A China está atualizando seus submarinos tipo 94 com um novo míssil de alcance de quase 11.000 quilômetros. Submarinos chineses agora alcançam os Estados Unidos da América sem sair de suas águas territoriais. Não é preciso cruzar o Pacífico e se arriscar aos caçadores americanos. A China está construindo novos reatores rápidos para produzir plutônio de grau militar.
Essas instalações fornecerão à China o material físsil para expandir seu arsenal em cerca de 100 novas ogivas por ano. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, os Estados Unidos da América podem enfrentar paridade nuclear com uma potência rival. A doutrina nuclear da China também está evoluindo. Avaliações do Pentágono indicam que Pequim adota a postura de lançamento sob alerta, podendo revidar ao detectar ataque iminente. Isso representa uma grande mudança no poder militar. Por décadas, os Estados Unidos da América dominaram com tecnologia exclusiva. Armas guiadas por sistema de posicionamento global, porta-aviões em ação global, satélites vigilantes e armas nucleares controlando rivais. A China busca neutralizar as vantagens dos Estados Unidos da América, armas orbitais que evitam escudos antimísseis, mísseis que afundam porta-aviões à distância, enxames de inteligência artificial para sobrecarregar comandantes, armas espaciais para cegar satélites e um arsenal nuclear crescendo rápido para desafiar a supremacia americana. O que mais surpreendeu os oficiais americanos foi a rapidez dessa mudança. Em apenas algumas décadas, a China passou de um ator secundário para uma potência global e agora um potencial rival nuclear. Está se formando uma nova Guerra Fria, onde Pequim substitui Moscou como o desafiante. Mas essa não é a velha Guerra Fria. Na época, os dois lados igualavam arsenais e buscavam pequenas vantagens tecnológicas. A China adotou outro caminho, criando armas assimétricas para explorar fraquezas dos Estados Unidos da América. Grupos de porta-aviões dos Estados Unidos da América estão agora ao alcance dos mísseis antinávio chineses. Satélites antes intocáveis agora são alvos fáceis em órbita. A dúvida é se os Estados Unidos da América conseguem se adaptar a tempo para enfrentar esse desafio. A China pode estar desenvolvendo novas armas para enfrentar os Estados Unidos, mas o verdadeiro teste pode acontecer em Taiwan. Assista ao plano dos Estados Unidos da América caso a China tome Taiwan para ver como Washington está se preparando para essa luta. Ou clique neste vídeo em vez disso.